Hoje vamos retomar a discussão sobre as práticas de leitura e escrita na sala de aula, estudando com mais profundidade as questões relacionadas à aprendizagem da linguagem que se escreve. A língua varia em função dos seus usos. Assim, a língua que a gente escreve é diferente da língua que a gente fala. E dentro da própria modalidade língua-escrita, nós vamos encontrar uma enorme variação de usos. Por exemplo, uma carta não se escreve do mesmo jeito que uma notícia, nem se escreve uma história do mesmo jeito que se escreve cartas e notícias. Então, há uma variação natural da língua escrita em função dos seus usos. E que uma das questões cruciais na aprendizagem da língua escrita seria exatamente, por parte do seu usuário, apropriar-se desses diferentes usos da língua. Na vida prática, na vida em sociedade, muitos adultos e crianças estão naturalmente expostos a um dia a dia do qual esses textos fazem parte. Quer dizer, eles interagem com essas formas de linguagem no seu dia a dia, seja escutando, seja produzindo, seja lendo, seja escutando alguém ler. A grande questão é como vamos, na escola, produzir situações de aprendizagem que tragam esta vivência social para dentro da sala de aula. Através da leitura, os alunos entram em contato com toda a riqueza do mundo da linguagem escrita. Quando os alunos ainda não sabem ler, é o professor quem realiza as leituras, emprestando sua voz ao texto. Mas sem esquecer que ler é diferente de contar. Ao ler uma história, o professor deve fazê-lo sem simplificar, deixando claro que o que foi lido é o que está escrito no livro. Assim, as crianças vão diferenciando a linguagem falada da linguagem escrita. Do ponto de vista da aprendizagem da língua portuguesa escrita, talvez vocês não alcancem a importância do papel dessa leitura permanente. Porque, na verdade, para os meninos produzirem textos, eles precisam aprender essa língua que só existe nos livros e nos textos impressos. E que se eles nunca ouvem, e se nunca leem, e nunca ninguém lê para eles, na hora que eles têm que produzir um texto, eles não acham a forma. Eles podem até ter as ideias, mas eles não encontram a forma, né? A forma é alguma coisa que você aprende lendo outros textos. E ler pode ser com os seus olhos ou com os olhos do professor, não importa. A linguagem está lá. Eu vou ler para vocês agora uma fábula de Monteiro Lobato, tá? Que se chama O Velho, o Menino e a Mulinha. O velho chamou o filho e disse: vá ao pasto, pegue a besta ruana e apronte-se para irmos à cidade, que quero vendê-la. O menino foi e trouxe a mula. Passou-lhe a raspadeira, escovou-a e partiram os dois a pé, puxando-a pelo cabresto. Olha a trempe de 3 burros, 2 de 2 pés e 1 de 4. Resta saber qual dos 3 é o mais burro. Que despropósito! Será promessa? Penitência? Ou caduquice? E lá se foi a rir. Hoje eu vou ler para vocês a crônica do Paulo Mendes Campos, O Médico e o Monstro, da coleção Para Gostar de Ler, que eu já comentei com vocês. O Médico e o Monstro. Avental branco, pincenê vermelho, bigodes azuis, eilo, grave, aplicando sobre o peito descoberto de uma criancinha um estetoscópio. O avental, na verdade, é uma camisa de um homem adulto, a bater-lhe pelos joelhos. Os bigodes foram pintados por sua irmã, a enfermeira. A criancinha é uma boneca de olhos cerúleos. Certo dia, a lua cheia olhou para as estrelas no céu, que eram fininhas e magras, e começou a sentir-se muito gorda, desajeitada e feia. Ficou tão triste que nem queria mais olhar-se no espelho d'água, que é feito dos rios e mares, para não ver aquela bola que era ela.
nenhum planeta, nenhum satélite, nem o Sol, nem mesmo as estrelas conseguiam fazer com que a Lua compreendesse o quanto era única e amada. É ouvindo contos que os alunos vão desde muito cedo se apropriando da estrutura da narrativa, das regras que organizam esse tipo particular de discurso. E é este conhecimento que lhes possibilita compreender outras narrativas, lembrá-las e reproduzi-las com fidelidade. Eu me lembro de situações em que os meninos estavam escrevendo um conto e que estava definido que era um conto de fadas. E aí o menino escrevia assim, ele pegou o carro e falou para a moça. Aí o outro dizia assim, não, isso é um conto de fada. Ele pegou a carruagem e falou para a donzela, certo? Não é assim que se escreve. Então, esse sentido do que é que faz parte de um conto, do que é que não faz, eles aprendem desta forma, com uma capacidade de analisar no uso. Era uma vez uma jovem que tinha pele branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue. O nome dela era Branca de Neve. Ela tinha uma madrasta muito má e perversa. Ela queria ser a mulher mais linda do mundo e pediu para o caçador real matar a Branca de Neve. Quando ele chegou no meio do caminho, ele não teve coragem de matar a casinha dos 7 anões. Ficou lá por uns dias trabalhando. Quando a madrasta ficou sabendo que ela estava viva, ficou muito nervosa, se transformou numa velhinha e foi até a casa dos 7 anões oferecer a maçã envenenada para ela. Hoje a gente vai discutir que atividades a gente vai estar planejando, onde a gente pode, com as crianças que ainda não escrevem convencionalmente, elas possam mostrar o que elas já conhecem a respeito dos textos. Quer dizer, mesmo sem saber escrever convencionalmente, que ela já domina a linguagem escrita. Quer dizer, de tanta gente, elas terem acesso, vocês leem diariamente, elas escutam textos, elas levam textos para casa para serem lidos, elas têm um repertório que possibilita que elas produzam textos antes de escrever convencionalmente. No meu grupo, a gente costuma ler muitos livros, muitas histórias, as crianças costumam contar umas para as outras. Então, surgiu a ideia de contar uma história para um outro grupo de crianças aqui da creche. E cadê a chuva? O boi bebeu. E cadê o boi? Tá atrás da vaca. Cadê o príncipe? Quebrou o pé. Cadê o pé? Chutou a bola. Para uma pessoa, uma criança que nunca teve a oportunidade de entrar em contato com esses diferentes tipos de texto, uma primeira aproximação com esses textos pode parecer um contato, digamos assim, com uma língua estrangeira. Né? Mas as línguas estrangeiras se aprendem, e aqui a expressão língua estrangeira é simplesmente para denotar ou acentuar, enfatizar a diferença que há de uma modalidade oral, por exemplo, para uma modalidade escrita. Era uma vez 3 porquinhos que viviam em uma floresta, que gostavam de vários bichos, menos do lobo mau, que vivia tentando pegar os 3 porquinhos. Um dia, o Plástico, o porquinho mais esperto, teve uma ideia e disse: irmãos, venham aqui, vamos construir casinhas. O Heitor foi lá e construiu a dele de madeira. O Cícero foi lá e construiu a dele de palha. Ele falou: eu vou soprar até essa casa se derrubar. Ele soprou e a casa derrubou. O irmão foi correndo para a casa do segundo porquinho. E o lobo viu uma chaminé. Ele botou fogo lá na panela. Quando ele botou fogo, o lobo desceu
queimando o rabo. Ai, ai, meu rabo, meu rabo. E ele foi procurar um rio. E os porquinhos e os bichinhos da mata viraram felizes para sempre. Muito antes de saber ler e escrever convencionalmente, as crianças são capazes de reconhecer diferentes organizações discursivas. Por exemplo, jamais confundiriam um conto com uma carta. Mas para isso é necessária a experiência com textos escritos, condição para que se apropriem da linguagem que se usa para escrever. O conto tradicional funciona como uma espécie de matriz para a escrita de narrativas. Na próxima atividade, os alunos da professora Regina reescrevem coletivamente um conto conhecido do grupo. Gato e o diabo. Isso. E o começo? Meu caro Steve. Meu caro Steve. Estou te mandando um gatinho recheado de bombom. Pessoal, e aí? É o Gato e o Diabo ou o Gato de Bill Jensen? O Lucas falou, talvez você não conheça a história do Gato e o Diabo. A Marisa está dizendo para colocar, talvez você não conheça a história do Gato de Bill Jensen. Vai ter 2 Bill Jensen, não vai ter gravação. Como é que a gente coloca, então? Assim, ó, não pode mudar umas palavrinhas, tem que ser tudo igual do livro. A gente pode falar tudo. Pode mudar umas palavrinhas ou não? Pode. A gente também pode escrever e depois ver como é que fica e se quiser pode mudar? Na fita, por exemplo, aparece muito o Guilherme, Pedro Henrique, Lucas, Sharon. São crianças que ainda não escrevem e não leem convencionalmente. E muito antes disso, elas já são capazes de produzir excelentes textos, com estruturas muito próximas ao que se usa para escrever mesmo. Não, pode falar. Eu só quero que a primeira pessoa que atravessar essa ponte venha ser minha. Tá. Não, venha ser do outro. Então eu vou escrever aqui. Eu só quero que a primeira pessoa que atravessar esta ponte venha a ser minha. Com frequência, nós realizamos esse tipo de atividade, porque ela dá oportunidade às crianças de revelarem tudo que já sabem sobre a linguagem que se usa para escrever. Outra coisa importante dessa atividade é que ela é desafiadora tanto para as crianças que já escrevem como as que não escrevem convencionalmente, porque neste momento o que está em jogo não é o sistema de escrita, e sim o que se sabe sobre textos. Nós temos que ler muito para elas, muitos e muitos livros. Só assim a gente garante uma boa atividade e que as crianças se apropriem desta linguagem. Vamos assistir agora os alunos da professora Conceição reescrevendo uma fábula. Nós recontamos a história, né? Esta fábula que é o galo e a raposa, né? Vocês recontaram, cada um fez uma parte, relembrou uma parte da história, né? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos reescrever. Nós já combinamos nas duplas, né? Nas parcerias aí, quem vai ditar e quem vai escrever. Te dar. Olha, o galo e a raposa o galo estava no galho quando a raposa chegou mais perto que eu quero te dar sabia?
Vejam o cuidado que Ara e Sharon têm no uso da linguagem escrita ao reescrever a história dos 3 porquinhos. Assoprou e a casa derrubou. Então eles correram até a casa de seu irmão, que era de tijolos. Então o lobo chegou e ele disse: vou assoprar, assoprar, assoprar até derrubar. Disse: quantas vezes você quer assoprar? 2. Então vai. É muita. Então tentou descer pela chaminé. Vou assoprar até sua casa derrubar. Mas não conseguiu. Então, tentou descer pela chaminé. Ficou ruim. Não, ficou ruim aqui. O que aconteceu aí, Ara? Olha, fala pra ela. Chaminé, é mais eles. Então. Tem muito então? Deixa eu dar uma lidinha. Então o lobo chegou e disse: vou assoprar, assoprar até a sua casa derrubar. Mas não conseguiu. Então tentou descer pela chaminé. Então ele... O que você vai fazer? Pagar um então e vai colocar o mais? Pode ser isso? Pode. Quando a gente vê que tá muitas coisas repetidas, a gente tem que ler de novo e ver se dá pra mudar uma palavrinha, né? Esse então você vai trocar por mas? Será que vai dar certo? Descer pela chaminé, mas eles acenderam o fogo, o lobo caiu no fogo e saiu voando como um foguete. Pera. Vírgula? Faltou a vírgula. Acendeu o fogo e o lobo caiu no fogo. E agora? Os 3 porquinhos e eles viveram felizes para sempre? Foi isso? Então vai. Como vocês puderam observar, foram solicitadas várias tarefas para as crianças. Elas tiveram que recuperar os acontecimentos das narrativas, utilizar a linguagem que se escreve, organizar junto com os colegas o que queriam escrever, controlar o que já tinha sido escrito e o que faltava escrever. Ao realizar estas tarefas, as crianças estão aprendendo sobre o processo de composição de um texto escrito. Ao planejar uma atividade, é fundamental o professor considerar as características de seu grupo. E foi pensando nisso que a professora Marlene optou por pedir para seus alunos a escrita de uma narrativa apoiada em textos já conhecidos. Como eles não conheciam também contos de fadas, só alguns alunos que conheciam alguns contos. E para misturar, eles teriam que conhecer muito bem vários contos, né? Então nós começamos um trabalho de separar na classe primeiro todos os contos que nós tivéssemos, para que ficasse à disposição de todos. Depois nós fomos para a biblioteca, localizamos todos os livros de contos de fada para que todos tivessem acesso, para que eles, na hora de ir buscar os livros na biblioteca, fosse mais fácil de encontrá-los. E iniciamos então um trabalho muito intenso de leitura. Eles levavam os contos para casa, liam em sala, eu lia para eles, comentávamos sobre os textos, até que chegamos à produção do texto, então misturando vários contos. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela morava na floresta e tinha uma casinha pequenina. Certo dia ela estava brincando na floresta com os 3 porquinhos. Aí de repente a mãe do Chapeuzinho Vermelho a chamou para levar uns doces para a vovozinha que estava doente. A Chapeuzinho Vermelho falou: tudo bem, mamãe, eu levo, mas os 3 porquinhos podem ir comigo? E a sua mãe falou: pode sim, mas só se você for pelo caminho de terra. Chapeuzinho Vermelho disse: tudo bem, mamãe. Aí eles foram andando e
Apareceu um lobo. E o que o lobo fez? Desceu. Quem fala esse lobo? Falou ou perguntou? Falou? A gente vai para a casa da vovozinha. Aí o lobo falou, por que vocês não vão pelo caminho da floresta e aproveitam para colher algumas flores? O lobo falou, e agora o que o Chapeuzinho vai responder? Falou que tudo bem. Falou. Aí o Chapeuzinho falou que tudo bem aí. Os textos que existem no mundo têm diferentes formas, fazem parte de diferentes gêneros que se constituem a partir do uso. Vamos rever o depoimento da professora Valéria quando ela nos explica como o ato de escrever ganhou sentido para seus alunos. Eles têm muito medo de escrever, eles acham que sempre vão errar. Então, quando eu comecei a definir um gênero com eles, quando eu comecei a ler para eles os textos informativos, eu percebi muito interesse. Então, eu propus para que a sala escrevesse todas as informações que eu trazia, né, cada dia, para uma outra sala de primeira série. E foi muito bem aceito pelo grupo. Então, eu comecei a perceber a partir daí que quando a gente começa a definir o gênero, quando a gente escreve para alguém, quando a escrita da criança tem uma função, eu acho que a criança começa a observar e começa a escrever com outros olhos. No jornal, encontramos grande variedade de textos com diferentes graus de complexidade. Apesar de ser produzido para leitura adulta, é um excelente material para aprender a ler, porque, entre outras coisas, tem o poder de trazer o mundo para dentro da escola. A classe, o grupo, já trabalhou outras vezes com esse tipo de texto, com o jornal. Então, assim, a gente está trazendo para eles a familiaridade com esse tipo de texto. Eles já fizeram outros momentos dessa roda de leitura com o jornal. O grupo escolheu uma notícia de esporte, que é uma das coisas assim, que a gente viu assim, que está aparecendo na televisão, né? E no rádio. E é uma coisa assim que eles se interessaram, a questão da Olimpíada. E é uma notícia que eles têm um interesse. A ordem não dormir a partir de hoje. Os jogos decidem iniciar a maratona de competições, 2 canais abertos e 2 pagos na TV brasileira. Café no bule, controle remoto na mão. Nós vamos reescrever essa notícia nas duplas. As Olimpíadas de Sydney. Esqueça as madrugadas, entre logo de uma vez nas Olimpíadas de Sydney com café no bule. Os bilhetes são textos muito usados na vida social. Na vida escolar não é diferente. A escrita de bilhetes é uma prática recorrente na sala da professora Márcia. Na atividade que iremos assistir, ela articula a escrita de bilhetes com a produção de texto ficcional. A atividade que eu propus hoje na classe é uma atividade de escrita de bilhete, uma produção escrita. Esse tipo de texto a gente escreve muito, mas em situações reais. Então, eles já têm esse discurso incorporado, porque em todas as situações onde precisa mandar um recado para os pais, a gente elabora junto dentro da sala, junto com as crianças. Só que hoje eu propus para eles, dentro do nosso projeto, dentro da leitura que eu estou fazendo com as crianças, que é do livro As Bruxas, escrever um bilhete avisando o personagem da história do risco que ele está correndo,
para que ele se prepare, né? Ou ele se previna com relação ao que vai acontecer dentro do hotel para onde ele vai. Amigo Renato, certo. Agora, por que você escreve assim? Tome cuidado com as bruxas. Porque elas estão preparando a fórmula 86 para fazer ratos. A fórmula 83. Amigo Renato, tome cuidado com as bruxas, porque elas estão preparando a fórmula para fazer ratos. Não aceite doces de velhinhas, porque senão você vai virar rato. Assinado Flávia Dalto. A socialização das escritas no grupo é um procedimento que também contribui para a reflexão das crianças sobre o que produziram. Amigo, tome cuidado nesse hotel, porque tem uma reunião de bruxas. Se você encontrar uma velhinha, não dê bola, saia correndo. Se ela te pegar e te dar um doce, não aceite. Fale que você já tem um monte na sua casa. Tome muito cuidado. Essas bruxas estão inventando uma fórmula 86 de ação retardada para fazer ratos. Quando você sair da sua escola e você achar uma velhinha na frente do portão... Na classe da professora Clélia, um grupo de crianças escreve as regras para a brincadeira Pula Elástico, um texto instrucional que tem como característica orientar as ações do leitor. Como que vocês fizeram essa atividade? A gente escreveu. Quem escreveu? Quem escreveu? A Maria. A Maria? E a Kiara um pouco. A Kiara também escreveu um pouquinho? Essas letrinhas pequenininhas são da Kiara. E a Maíra? A Maíra ficou as letras. Você falou as letras? É? E estavam faltando. As letras que estavam faltando? Aqui. Você leu também? Então agora você vai contar como é que a gente faz para brincar. A gente... Então você vai ler aqui, você vai ler a brincadeira do elástico. Como é que é a regra? Pula elástico. O elástico se pula assim. Você pega o elástico e arranja você começa a pular. Pode furar a fila. Aqui, ó. Você parou aqui, ó. Furar a fila e... Ficar na frente. E aqui? Essas duas regras. Neste programa, vimos que para aprender a produzir textos é preciso aprender um outro tipo de linguagem, a linguagem escrita. Assim como os indivíduos podem se apropriar de uma outra língua, mais natural ainda ele poder apropriar-se de diferentes usos da sua língua, né? A questão que se coloca aí é a oportunidade que ele vai ter de usar essa língua na escola, né? O contato
nenhuma apropriação textual dessa natureza pode ocorrer na ausência dos modelos. Os modelos são fundamentais. E é daí que a gente coloca a importância da prática usual da leitura em contextos significativos para a criança como um dos mecanismos fundamentais de incentivo à produção textual na escrita.